Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Essa música é sempre emocionante, né? Imaginar essa cena, a cena, sopro de sua boca, sopro da boca do Senhor, fazendo novos céus, nova terra e acabando com o mal. Bendito seja Deus. Minha oração é que nós possamos ver isso breve. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, verso 6, verso 11, 6 ao 11. Enquanto você procura, eu leio algo para você. Seja um palho de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus. Este canto rebelde o passado vem remir dos mais torpes labéus. Seja um hino de glória que fale de esperança de um novo porvir, com visões de triunfos embale, quem por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Hoje é o dia da proclamação da República, 15 de novembro de 1889, o Brasil proclamava a sua república e nós perdíamos o passaporte europeu. Mas graças a Deus pela liberdade que temos, liberdade religiosa, liberdade de vida. Isaías 55, 6 diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos. São os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por esta noite, por este tempo de comunhão, de louvor, este tempo de reflexão, este tempo de aprendizado, e obrigado porque, como já aqui te agradecemos pela liberdade que temos, então ajuda-nos agora a usar essa liberdade, ouvindo e aplicando a Tua palavra, pois ela jamais volta vazia. E oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, eu e você vivemos uma vida de busca. O capitalismo entrou em todos nós. Nós aqui podemos confirmar isso, que todos nós temos muitos desejos. Eu costumo dizer, já disse aqui algumas vezes, que mesmo aquelas pessoas que costumam falar que desejam pouco, a lista do pouco é grande. Porque o nosso pouco é muito mais, é muito maior do que o pouco que muitas pessoas têm no planeta. O nosso pouco, ele é infinitamente maior do que nós pensamos, se compararmos o que é pouco para a gente com aquele que não tem nada. O que não tem nada e consegue, por exemplo, uma coberta no dia do frio, pensa que ganhou muito. Porque para aquele momento de frio, o muito seria uma coberta.
As chuvas estão chegando aqui, estamos vendo isso, e eu fico pensando agora, conforme vai chegando o inverno, né, em parte do mundo, o sofrimento que o inverno traz para quem, por exemplo, não vive num campo de refugiado. Então, para quem vive num campo de refugiado, muito seria uma coberta, uma casa, um teto. Por mais horrível que fosse, se saísse de uma cabana para uma estrutura de cimento, podia ser o maior muquifo do lugar, já seria muito. Porque a gente compara muito e pouco com aquilo que possuímos. Mas nós que possuímos muito mais do que a maioria da humanidade, continuamos a buscar por muito. E eu acredito que essas buscas, que hoje têm nome, hoje tem gênero, hoje tem tamanho, hoje tem especificação, começou ali na infância. Na infância, nós somos ou nós fomos aparelhados pelas percepções. E eu uso aqui de propósito o termo aparelhado pelas percepções, usando o termo do poeta que morreu essa semana, Manuel de Barros, que usa essa expressão, aparelhamento das percepções. Lá na infância você foi aparelhado por desejos. Desejos brotaram em você, vindo de percepções, de contato que você e eu tivemos. Você se lembra, por exemplo, quando desejou a primeira bola? Por que você desejou a primeira bola, a primeira bicicleta, a primeira boneca? Porque de repente você pensou que isso existia sozinho? Não. Você e eu vimos uma bola, uma bicicleta, uma boneca. Veio através das nossas percepções. A minha geração, e eu lembro disso com muita clareza, foi quando entrou o primeiro videogame no mercado. Minha percepção viu o primeiro videogame no mercado, que era um negócio horroroso, né? Na verdade, não chamava nem videogame, se chamava telejogo. E eu tive, alguém aqui, lembra do telejogo, Edu? O telejogo era futebol ou tênis. E era 2 pininhos assim que ficavam andando de um lado para outro, e uma bolinha boba assim na televisão que ficava andando, que ficava lá, achava o máximo aquele negócio, telejogo. Depois veio o videogame, depois veio o Atari. Antes dele teve o bendito do Odyssey, que era um negócio infernal, lá eu lembro desse negócio. E então as percepções vieram, você falava, poxa, meu amigo tem, eu queria ter. Queria comprar esse negócio, queria ter em casa. Eu lembro uma vez que eu queria tanto isso, nós não tínhamos dinheiro, meu pai pediu para um irmão da igreja que tinha o videogame, e já estava encostado lá num canto, você pode emprestar por uma semana, pelo menos para o André jogar esse negócio, depois a gente devolve, ele leva. Deixou com a gente lá uns 3 meses, depois devolveu. Até eu enjoei rapidinho, porque os jogos eram tão chatos que você acabava com a graça muito rápido. Mas esse aparelhamento, ele vem na gente e nunca mais sai. A pessoa que era mais perceptível ou que se relacionou com mais pessoas, reteve mais percepções. E reteve, então, mais desejos, mais vontades, mais buscas. E aí nós aprendemos também, através desse momento da infância, que às vezes você tem que fazer algo para conseguir aquilo que você gostaria. Camila, essa semana, queria ir para a escola, não estava se sentindo bem, ficou um dia em casa, doente, só que no dia seguinte ela falou, eu preciso ir para a escola. Eu falei, por quê? Porque vai ser o dia que vai sortear o personagem do Christmas Play, e eu quero saber quem é você. Falei, Camila, você está doente. O Office já falou, fica em casa 2 dias. Não, mas eu preciso melhorar. Gente, ela ficou uma seda. Ela não é má, né? Mas ficou melhor ainda. Ela tomou, acho que ela tomou uns 3 litros de água. Vou falar para ela, água ajuda. Nossa, ela tomava um jarro, papai, água. Tomava, papai, água. Falei, meu Deus, se fosse assim todo dia com essa bendita água.
Né? Quantas vezes você fica lá, toma e nada. Ela queria algo, ela buscava algo, a sua busca era: eu preciso ir para a escola no dia seguinte, então eu tenho que dar, ou eu tenho que fazer, tenho que ter uma ação para eu conseguir ir na escola. E eu fiquei pensando também nas minhas buscas. Eu me lembrei quando eu saí pela primeira vez com alguns amigos para procurar emprego. Você se lembra quando você saiu pela primeira vez para procurar o seu primeiro emprego? Esse não foi o meu primeiro emprego, porque, como eu já disse, o meu primeiro emprego foi numa banca de jornal. Mas daí você se cansa e você quer ser uma pessoa do office, é claro, um office boy. Aí eu saí, eu reuni com os meus amigos, adolescentes, todo mundo desengonçado, aquela fase que o braço é maior que a perna, tá tudo torto, o pé estranho. Aí nós reunimos a galera e falamos: nós vamos procurar emprego no centro de São Paulo. Se sentir importante, tem que tomar ônibus, trólebus, metrô e chegar lá no centrão, lá na Praça da República, para quem conhece. E nós vamos procurar emprego, lá tem muitos escritórios, e coloca lá 5 adolescentes, gravata. Eu lembro que eu entrei no banheiro do metrô, pedi para um senhor, vi um executivo: o senhor pode me ajudar? Estou procurando emprego. Ele veio, arrumou minha gravata. Nós estávamos simplesmente horríveis, porque não tinha cor, não tinha nada. Cada gravata de um coitado meu amigo era aquela língua de boi, sabe, dessa grossura, assim, roubou do pai, pô. Então cada um deu um jeito. E fomos buscar o nosso emprego, queríamos dinheiro. A verdade é que esse dia, a parte mais legal dele foi quando nós chegamos à conclusão que nada conseguiríamos e fomos terminar no McDonald's, recém-aberto na cidade. Aquele foi o momento áureo da busca. Mas era uma vontade, era um desejo. Olha, se eu quero ter dinheiro para comprar algumas coisas, eu preciso buscar um trabalho. Eu preciso encontrar uma fonte de renda. Então nós crescemos e buscamos cada vez mais, e assim, principalmente nesse fator, nessa área trabalho, nós vamos querendo cada vez mais aumentar a nossa condição para que aumente o nosso poder de fogo, correto? Você conhece alguém que queira ganhar menos para ter menos? Não. Nós queremos progredir, e aí você vai para a escola, você vai para uma formação, você se desenvolve em outro nicho, você vai para a universidade, outros partem para experiência, ou conseguir uma oportunidade, eu vou ter experiência nisso, ou vou usar a experiência. Nesse momento, para nós, o sangue latino-americano vem ao jeito improvisador, e a gente quer mais, nós seguimos buscando. Sempre algo novo, sempre algo melhor, sempre mais. Então eu quero te dar agora 30 segundos para você responder para a pessoa que está do seu lado. O que você está buscando nessa atual estação? O que você está buscando? Se for muito, reduz a lista para 3 aí, pelo menos. O que você está buscando? Vamos lá, compartilhe com quem está do seu lado. O que você quiser sair do seu lugar, fique à vontade. Às vezes a gente não decodifica isso, mas você está buscando alguma coisa, eu tenho certeza. Todos nós estamos buscando algo. Você que nos assiste pela internet, responda essa pergunta. O que você está buscando neste exato momento da sua vida? Você pode publicar sua lista, né? Natal está aí, né, Rebeca? Buscas de Natal. Obrigado. Volte para mim, por gentileza. Depois você pode continuar lá no Link Café falando. O trecho que nós lemos dessa profecia de Isaías nos remete a um convite. E esse convite pode ser denominado como convite aos sedentos, ou convite aos que estão buscando algo. E a busca aqui tem nome. Eles são sedentos de alma, eles querem ter a sua alma saciada. O contexto aqui é de alguém, de gente, de pessoas, de grupo de pessoas que querem satisfação interior.
E eles querem satisfação interior porque eles passaram por momentos difíceis. E porque eles passaram por momentos difíceis, quando passamos por momentos difíceis, eu acho que a primeira busca que a gente tem é a busca da paz, é da estabilização. Eu preciso de estabilidade. Precisa ter uma estabilidade emocional no meu coração para que eu continue a viver. E o contexto aqui, na verdade, Isaías está dando uma profecia, olha que coisa fantástica. Isaías está dando uma profecia, logo está falando em nome de Deus. Isaías está dizendo sobre um comportamento, ele está sugerindo um comportamento de busca para o futuro, não aconteceu na época que ele estava, para pessoas que seriam exiladas, e depois do exílio, o que aconteceria? Lá no momento de sofrimento, o interior seria visitado, e nesse momento de retorno para a liberdade, aí vem a palavra do Senhor. Palavra para um convite para buscar. Isaías está escrevendo, então, é quase uma mesma comparação, você imaginar como João no Apocalipse escreveu sobre algo que vai acontecer. Isaías está escrevendo naquele momento da sua vida sobre algo que vai acontecer. Ele está dizendo já qual é o remédio para o fim da punição. Qual que será o remédio para depois do momento difícil? Agora, para muita gente o momento não era difícil, para muita gente o momento era bom, sabe por quê? Porque o exílio, claro que afetou muitas pessoas que foram levados de Israel para a Babilônia, mas nós sabemos que muitas pessoas que foram para o exílio ficaram felizes, ao ponto de não desejarem retornar para Israel. Não quiseram, não, nossa vida já está boa, eu não quero mais voltar. Mas Isaías pega esse povo, seja o que quer voltar, seja o que quer voltar, seja o que está feliz, o que está triste, e faz esse convite. Você estando bem ou você estando mal, eu convido aqueles que têm a alma sedenta, aqueles que reconhecem que dentro da gente precisa de algo mais, e o convite vem dizendo, no verso 2, você pode ler depois, para vocês se deliciarem com a mais fina refeição. Olha que linguagem bonita. Tem uma refeição para vocês. E naquele contexto, as pessoas que ouviram isso, é óbvio que tinham desejos como eu e você, num outro contexto, mas tinham desejos. Os que puderam retornar disseram, agora é a nossa vez, vamos voltar. Os que ficaram falaram, não, agora também vai continuar tudo bem. Desejos, desejos de equilíbrio, desejos de paz, desejos de continuidade, desejos de recomeço. E essa sede estava ali, porque essa sede, ela não deixa o homem que está bom, que está bem, ela não deixa o homem que está mal. Se você pensar no seu interior, quando o seu interior e o meu interior não estão equilibrados, o que acontece com o resto da sua vida? Se você estiver otimamente no trabalho, ganhando seu dinheiro bem, está tudo tranquilo, mas se o seu interior estiver com algum problema, se as suas emoções estiverem com algum problema, nenhum dinheiro que você tenha faz muita alegria, gera nada. Quando o nosso interior está afetado, a nossa alma está afetada, você pode ter o mundo inteiro aos seus pés. Porque aquilo não faz você sorrir. E nós temos isso na desgraça vivida por tantos milionários. Que você fala, se eu tivesse isso, né, e o cara está lá, comete um suicídio, porque não aguenta mais viver. Vive, às vezes, uma vida que não tem 1, 2, 3 casamentos, tem 5, 6, 7 casamentos, e já está pensando no 8º, porque dentro está sempre ruim. Fica bom um momento, passa, depois tem que começar outro, passa, tem que começar outro, uma intranquilidade. Então, a busca do alívio da alma é o contexto que ele está tratando. Essa alma nossa, ela tem que ser saciada todos os dias. Se a nossa alma não é saciada todos os dias como algo essencial que a gente precisa, o que acontece é que os níveis do interior vão abaixando, e a gente só percebe, infelizmente, quando já começa a esgotar a reserva, é igual a seca lá no Brasil agora. Quando o índice já está bem baixo,
Aí que vão pensar em tomar uma iniciativa. Se a nossa alma ela não é nutrida o tempo inteiro, e assim, essa nutrição faz parte desse relacionamento com Deus que nós temos, essa nossa alma vai perder essa conexão com Deus. E aí eu pergunto assim para você, como é que você mede a tua alma saciada? Ou como que você mede o seu relacionamento com aquele que pode saciar a alma? E o nosso relacionamento com Deus, ele pode ser medido, anote isso, através do tempo que nós gastamos ou investimos com Ele. Você pode analisar se a sua alma está sendo nutrida pelo tempo que você investe com o Senhor. Eu volto para o exemplo da água. Se você não controlar os 2 litros de água, esses 2 litros vão entrar dentro de você sem você fazer um esforço. Tiago aqui é expert nisso. Tem como, Tiago? Não tem. Você tem que colocar, fazer questão de, isso aqui tem 500 ml, eu vou tomar, depois eu encho de novo, tem que ser 4 vezes, aí eu tenho certeza, eu tomei meus 2 litros de água hoje. Eu te pergunto, como, aí você tem certeza, você fala, eu tomei. Se isso acabou 2 horas da tarde, não importa, você tomou seus 2 litros de água no seu dia de trabalho. Você mede, você tem prova. Agora, no relacionamento com Deus, eu pergunto para você e pergunto para mim, qual é a prova que nós temos? Que eu estou sendo saciado por Ele? Qual é a medida, então, de tempo que eu gasto, que eu bebo? Quais são os recursos que eu invisto? Qual é a submissão que eu desenvolvo? Qual que é o engajamento, como a Elaine falou aqui hoje, o engajamento meu na missão, que prova novamente, que mostra, sim, eu estou engajado, eu estou nutrido, a minha alma está sendo alimentada, eu estou crescendo no relacionamento com Ele. Por quê? Porque eu dependo dEle. E quando eu dependo dEle, ou depende dEle, quem se tornou filho, quem se tornou servo, quem se tornou amigo. Quem é filho, servo e amigo depende de Deus. Assim como eu um dia dependi do meu pai, dependia dele para tudo, se eu precisava de qualquer coisa, pai, eu preciso disso. Pai, compra aquilo para mim. Pai, eu preciso do teu ensino. Pai, eu preciso da tua instrução. Eu dependia do meu pai e da minha mãe quando morava com eles. Então eu provava a minha dependência no dia a dia. Se o sapato furasse, pai, eu preciso de um tênis novo. Pai, o tempo inteiro, não é assim? Os pais até se cansam, para de me chamar. Eu já me peguei falando assim, não é? Para um pouco, dá um pouco de paz para mim. Uma fala muito comum, né, Rebeca? Muito comum. Então eu dependo de Deus se eu sou filho dele. Eu falo, Deus, eu preciso do Senhor hoje de novo, porque o Senhor é meu pai. E Deus, eu também, além de precisar de Ti, depender de Ti, eu estou aqui dizendo nesse dia, Rinene, eis-me aqui, o que é para eu fazer? Qual é a minha missão hoje? E além disso, eu não sou só filho e não sou só servo, eu sou amigo. Eu preciso de um relacionamento, Deus, eu preciso de alguma coisa na nossa amizade, porque se a nossa amizade não for nutrida, acaba o amigo, acaba o servo, acaba o filho, acaba tudo. E o índice só vai ser revelado depois que acabou, e não antes. Quem se tornou filho, servo e amigo, busca, pois entende que sem ele não dá, e busca o tempo inteiro. E aí a alma fica com desejo de ser saciada, porque essa dependência é boa. Essa dependência gera dependência, mas é uma dependência positiva. Não é uma dependência maléfica. E aí, então, no verso 6, Isaías está dando remédio para quem quer buscar, ou para quem sente e para quem não sente também.
porque ele está falando para todos. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Isaías anuncia que a busca, guarde isso, irmãos e irmãs, a busca tem um tempo de validade. A busca não é de, você tem tempo. Não, você não tem tempo. Quando falarem para você, você tem tempo, não aceitem isso, não, você não tem tempo. Eu estou estudando um pouco sobre a vida do Stephen Hawking, o cientista de Cambridge, escritor da Breve História do Tempo. E eu fiquei chocado quando eu estou estudando a vida dele, é um negócio maravilhoso. E ele, às vezes, fala, alguns dos relatos, ele conversando com pessoas que não têm doença nenhuma, vocês sabem que eles estão lá naquela cadeira há tantos anos. Ele está agora com mais de 70 anos de idade. E ele diz assim, sabe qual é a minha diferença e a sua? É porque eu, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu ouvi, você vai morrer daqui 2, 3 anos. Então eu decidi viver todo dia com a certeza de que eu vivi ao máximo esse dia. E você não, você acha que você vai viver, você deixa para amanhã. Eu não deixo para amanhã, porque eu não sei se terei o amanhã. Então eu vivo com força, o tempo que eu tenho é hoje. O tempo que você tem é hoje. Quando nós viemos aqui na igreja, e eu louvo a Deus por isso, e semana a semana repetimos, obrigado, Senhor, pela liberdade, é hoje. Amanhã nós não sabemos. Obrigado pela vida, é hoje. Eu não sei se amanhã terei vida. Obrigado pela comunhão da igreja, hoje. Eu não sei, amanhã você pode ir embora também. Obrigado, Senhor, pela família, por estarmos todos juntos, porque é hoje. Tudo muda. E a vida passa. Então você não tem tempo. Se você tem um mínimo de sabedoria na sua cabeça, você vai chegar à conclusão que você não tem tempo. O tempo que você tem é agora. Porque você não controla. Eu não controlo. Eu não sei dos fios de cabelo que eu ainda tenho. Eu não controlo. Agora, hoje, nesse exato minuto, eu decidi proclamar o Evangelho. Você decidiu ouvir o Evangelho. Nós temos esse tempo agora. Depois disso, nós não sabemos. Então, Isaías está dizendo, busque enquanto se pode achar. Porque o tempo é diferente para cada indivíduo. O tempo que eu tenho não é o tempo que você tem. O tempo que eu terei não é o tempo que você terá. E esse tempo, para alguns, esse tempo da possibilidade da busca para alguns, foi nos últimos segundos. Ouve isso, que é uma carta encontrada no bolso de um soldado americano, morto em 19 de abril de 1944, próximo ao final da Segunda Guerra Mundial. Foi encontrado pelo médico que cuidou do corpo dele. Eu vou ter que ler em inglês. Ia traduzir, mas ia acabar com a carta do cara. Ouve isso, é facinho para você entender. Look, God, I have never spoken to you. But now I want to say, how do you do? You see, God, they told me you didn't exist. And like a fool, I believed all this. Last night from a shell hole, I saw your sky. I figured right then they had told me a lie. Had I taken the time to see things you made, I'd have known they weren't calling a spade a spade. I wonder, God, if you'd shake my hand. Somehow I feel that you will understand. Funny, I had to come to this hellish place before I had time to see your face. Well, I guess there isn't much to say, but I'm sure glad, God, I meet you today.
I guess the 0 hour will soon be here, but I'm not afraid since I know you are here. The signal. Well, gods, I have to go. I like you lots. This I want you to know. Look now, this will be a horrible fight. Who knows, I may come to your house tonight. Though I wasn't friendly to you before, I wonder, God, if you will wait at your door. Look, I'm crying. Me shedding tears. I wish I had known you these many years. Well, I have to go now, God. Goodbye. Strange. Since I met you, I'm not afraid to die. E morreu. E morreu. Morreu no combate, nos últimos, no epílogo da sua vida, quando ele para pensar, se eu tivesse conhecido mais. Então o tempo dele foi diferente do seu e é diferente do meu. O tempo dele passou e no final da vida ele parou um pouco naquele hell de lugar, aquele inferno de lugar. E, Senhor, se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Portanto, enquanto se pode achar, está relacionado com o chamado no grego kairos. Kairos em grego é uma das palavras para tempo. E kairos significa o tempo da oportunidade, o tempo oportuno, o tempo exato, o tempo certo, o tempo que vem ao meu favor. O meu kairos é diferente do seu kairos, que era diferente do kairos desse soldado. Mas todos nós temos o tempo certo, o momento certo, o tempo favorável, que é esse momento gratuito, quando eu posso livremente buscar a Deus. Então o profeta convida, busque-o hoje. Encontre-o enquanto é possível. Mesmo quando parecer que ele está longe. Mesmo quando é só a fé e a consciência que você tem no Santo Livro te reafirma que ele está perto, mas no interior você sente que ele está longe. Às vezes parece que ele está escondido, às vezes parece que ele está imperceptível, mas nós cremos que ele perto está. Então busque hoje, porque a palavra declara, ele está perto. Busque hoje. Isaías também usa o termo clamar ou chamar. Chame-o, clame-o enquanto ele pode ouvir. Esse texto é um problema danado. E o problema acontece assim: quando você clama, pede, grita e não é atendido. Não é atendido. Estava falando para o Edu e para a Sandra que essa semana a Cecília foi viajar a trabalho, as crianças ficaram comigo. Aí a gente sempre diz, parece que a criança sabe quando vai sair alguém de casa, né? Já começa a ficar doentinho antes. Aí a casa caiu, ficaram com febre, teve vômito, teve tudo que você pode imaginar. E uma madrugada eu lá, o André berrando, a Camila tossindo no outro quarto, desesperadamente, o André gritando, chorando. Eu falei, Jesus, volta agora. Chega. Volte agora. E para ele dormir, ele tinha que subir em cima de mim. E pegando fogo de febre, eu lá, o que eu faço, Senhor? Clamava, clamada. Irmãos, não veio anjo nenhum me ajudar. Não veio.
Eu chorei, fiquei, o que eu faço? Senhor, me dá sabedoria. E botava a mão nele, clamava, orava pela Camila, orava tudo quanto é lá. Mas clame enquanto ele pode ouvir. Busque enquanto pode achar. Senhor, onde o Senhor está nessa hora? Porque eu estou sozinho com 2 crianças, eu preciso de ajuda. Então não se equivoque. Buscar faz parte do que nós devemos desenvolver. Buscar esse convite instrutivo de Isaías está dizendo: busque, porque essa é a sua função e a minha função. Se dependesse de mim e de você, eu queria naquela madrugada, a resposta imediata era naquele segundo. Eu não queria esperar mais 1 segundo de choro em casa. Eu queria a febre reduzida a nada. Eu queria ver todo mundo feliz, dormindo em paz, e eu também. Aquilo que você ora, busca, espera e não acontece, você quer esperar mais? Não. Ninguém vai falar, não, eu estou orando há tanto tempo por isso e eu quero continuar orando, mas 10 anos, não. A gente quer hoje, eu quero ontem. Algumas coisas eu queria para ontem, não é nem para amanhã, e nem para agora. Já passou a validade, Senhor, estou desesperado, resolve esse negócio. Então o convite de busca não significa ser atendido na hora que eu quero. O convite de clame não significa que aquele que ouve, porque está escrito aqui que ele ouve, né? Clame enquanto ele está perto, por quê? Porque eu não preciso nem gritar muito, né? Eu falo, ele ouve. É a distância da projeção da minha voz, mas não significa que ele vai dar ouvidos na hora. Não é duro isso, gente? No meio pentecostal você vai ouvir, não, ele vai te responder agora. Mentira. 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 Diabólica mentira. E um monte de gente entra nessa, até ter a primeira frustração. Aí acho que está em pecado, porque Deus não respondeu. Não é, porque na verdade ele responde quando ele acha que deve. Agora o nosso papel é no hoje buscar, no hoje clamar, porque ele vai responder. Jesus também usou esse termo. Jesus fala, olha, busque sim também o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto te vai ser acrescentado. Jesus chega a piorar a situação, porque ele fala, tudo aquilo que você e eu queremos e precisamos, da roupa, a comida, o que a gente busca, tudo isso vai ser te dado, mas não na ordem que você quer, a ordem é inversa. Jesus piora, Jesus fala, coloca o reino primeiro e você vai ter as outras coisas. Ele não fala assim, vai lá, lute mesmo, eu vou te dar força. Ele não fala isso. Ele fala, deixa Deus onde Deus pertence. A terra é terra, Deus é Deus. Físico é físico, espírito é espírito. Busque a Deus e seu reino e sua justiça. O mesmo Jesus que sabe que a gente, mesmo tendo fome e sede de justiça, não seremos saciados na terra. Então existe o desafio, o convite, busque, clame, ore, Ele está perto, o tempo é hoje, mas lembre-se, a resposta vem do desejo dEle. Este protocolo de relacionamento, então, não deve ser nutrido pela resposta rápida, pela resposta ou pelo encontro, mas deve ser executado o mecanismo de busca, porque nós temos um relacionamento com Ele, porque nós somos filhos, porque nós somos servos e porque nós somos amigos, e porque somos filhos, servos e amigos, e porque eu dependo dEle, é que eu falo com Ele, é que eu busco dEle, é que eu clamo para Ele. Porque filhos são sempre filhos, servos são sempre servos e nunca senhor. E amigos são sempre amigos. É amigo o que deixa de ser amigo? Talvez nunca tenha sido nada. Amigo é amigo.
Verso 7, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos e volte-se para Deus que perdoa e tem misericórdia. Eu e você já escolhemos o nosso caminho, caminho de filho, caminho de servo, caminho de amigo. Nós tomamos essa decisão no passado e nós reafirmamos essa decisão todos os dias. Todos os dias as minhas ações reafirmam o caminho que eu decidi. Tudo o que você faz, o jeito que você fala, o jeito que você trata o seu próximo, seja ele na sua cara, seja ele fora, o jeito que você se comporta como cidadão, tudo isso reafirma o caminho que você decidiu um dia. Ou tudo isso te separa ou destrói a decisão que você tomou um dia. E quando esse processo de destruição está acontecendo daquilo que eu decidi um dia, você está indo ladeira abaixo. E aí vem a realidade da palavra do salmista no Salmo 42, que um abismo chama outro abismo. Eu reafirmo o meu caminho. Isaías está dizendo que o ímpio abandone o seu caminho, mas não se equivoque. Eu abandono o meu caminho de impiedade todos os dias, porque todos os dias há uma proposta diante de mim para voltar pelo caminho. A sociedade que eu vivo é um convite para mim voltar para um outro caminho. A realidade do mundo é um convite para que eu entre no caminho. Mas eu decidi por um outro caminho. Cada atitude, cada conversa, cada decisão pode me afastar ou me aproximar daquilo que eu decidi um dia. E o que dizer dos pensamentos? Porque Isaías disse, volte para Deus, abandone os seus maus pensamentos. E aqui está uma luta constante, não é, gente? Nós pensamos o que queremos pensar, certo? Mas pensamos também o que não desejamos pensar. Você pode decidir a meditar sobre algo. Eu decido, eu falo, eu vou pensar sobre isso. Mas eu também sou invadido por pensamentos que brotam do nada. Ou talvez, do tudo que entrou pelos meus sentidos. E tudo que entra nos meus sentidos ficam ali dentro do meu inconsciente. E isso formula, cresce, desenvolve e volta para a minha cabeça. E vem pensamentos. Como é que você lida com os pensamentos que você não quer ter? Não tem? Você não é acometido? Você está andando na rua, você vê uma loucura. Você pode estar orando e vir um pensamento dos infernos. Nós continuamos sendo alvos de pensamentos maus. E tudo que me resta e resta para você é bloquear, falar, não, esse aqui eu não vou desenvolver, não. Eu paro para pensar naquilo que eu quero pensar. E minha mente é esse laboratório do que eu quero pensar, não do que vem na minha cabeça para eu pensar. Porque o que vem na minha cabeça para pensar que eu não devo pensar, que é contra a minha vida, que é contra o que é certo, que é contra o meu Deus e o que eu aprendo dele, olha, eu rejeito aqui e tiro e transfiro o meu pensamento para outro lugar e talvez ele tente voltar e às vezes fica essa guerra, mas eu tenho que sair dele. Porque senão hoje eu começo, só estou pensando. E segundo Tiago, esse só pensando um dia gera ação. Um dia gera ação. E aí é tarde demais. Então, bloqueie qualquer pensamento que possa te afetar no teu relacionamento com Deus de filho, servo e amigo. Filho, porque eu não posso chegar para o meu pai e falar para o meu pai, sabe o que é, pai? Eu não estou gostando mais de você, não. Estou com raiva de você. Isso é um sentimento que eu vou deixar nutrir na minha vida? Não. Porque o princípio é, eu tenho que honrar aquele que me fez, que foi parte da minha vida, da minha formação. Eu, como servo, vou chegar ao meu Senhor e falar, Senhor, não quero mais saber de cruz, não. Manda o galardão logo, eu quero só curtir. Não. Amigo, eu vou denigrir nossa amizade, eu não quero ser mais teu amigo, não. Vou começar a agir mal, vou falar mal de você. Vou falar mal de você. Eu posso fazer isso? Não. Se eu sou filho, servo e amigo, eu não faço isso. Então, o que pode entrar de pensamento na minha mente, tem que ser literalmente, opa, para aí. Porque eu não vou deixar isso desenvolver na minha mente.
Verso 8, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. O pensamento de Deus não é o meu pensamento, não é o seu pensamento. Os caminhos de Deus não são os meus caminhos, os caminhos de Deus não são os seus caminhos. E aqui tem uma declaração linda, que é tudo o que sair, tudo o que saiu, tudo o que sairá da boca de Deus, acontecerá. Para que ele atinja, como a gente leu, os propósitos dele. Foi o final do verso que nós lemos de maneira linda. A palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus, então, que é nosso Pai, que é nosso Senhor e que é nosso amigo. Pai, Senhor e amigo. Ele olha para a gente e fala, então o negócio é o seguinte, se você sabe que eu sou Pai, Senhor e amigo, sua missão é buscar, sua missão é clamar. Quando os seus pensamentos estiverem ruins, não importa, busque, clame. Quando você estiver se sentindo maravilhosamente bem, busque e clame. Quando você estiver muito mal, busque e clame. Mas não se esqueça, nós não pensamos da mesma maneira. Seus pensamentos são seus, os meus são os meus. Porque Deus é Deus e gente é gente. O que nos conforta então e o que conclui para a gente entender é que as suas palavras, as suas promessas se cumprirão. Nada vai voltar, nada vai ficar parado. E aqui eu trago para a sua memória o que Paulo escreveu para os Romanos, quando ele disse, olha, mesmo quando você estiver passando por tribulações, lembre-se, na sua busca, que a tribulação gera perseverança. Lembre-se que a perseverança paciente, ela faz o quê? Ela te dá um caráter aprovado. E lembre-se que o caráter aprovado gera esperança. E lembre-se que a esperança não será decepcionada, porque saiu da boca do Senhor. E se saiu da boca do Senhor, não volta vazia. Como Jeremias disse, aqui concluo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Vamos ficar de pé e orar, meus irmãos. Dê a mão para quem estiver do seu lado. Ajude-nos, Senhor, a te buscar de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a continuar te buscando, mesmo quando demorar a resposta. Ajude-nos a te clamar e clamar pelo seu nome com a certeza de que o Senhor está perto hoje, agora. Mesmo quando parecer que o Senhor está longe. Ajude-nos a te conhecer mais e mais e assim crescer no relacionamento contigo. Senhor, ajuda-nos a realmente nos portarmos como filhos, como servos e amigos de Deus, que te busquem de todo o coração, em qualquer situação, hoje e sempre. Ajude-nos, Senhor, a exercitar a nossa parcela, que é de diante de Ti colocar as nossas ansiedades, com a certeza de que o Pai, que o Senhor, que o amigo nos ouve
e continuará nos ouvindo e virá ao nosso socorro. Em nome de Jesus, Pai, eu te suplico por aqueles que passam nesta hora por suas angústias, assim como te clamo por aqueles que estão com seus corações felizes. Que todos nós, independente do momento, possamos nesta noite renovar esse processo de prova da nossa busca. Que possamos provar para nós mesmos, através da nossa rotina, que vivemos para te buscar, para clamar, para buscar a tua face, para te servirmos e para crescermos como discípulos teus. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos nisso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar uma canção e eu queria te dar mais um exercício rápido, que é procurar alguém para você abençoar. Ou alguém para você orar pela pessoa. Pense em alguém que está aqui, ó, e sai do seu lugar e falou, vim aqui orar por você. Para que a sua busca não tenha fim, para que a tua perseverança seja renovada. Enquanto nós vamos cantar essa música, sai do seu lugar, procure alguém para você orar, para você ser bênção, para você clamar como um profeta do Senhor. Senhor, ajude meu irmão, a minha irmã a te buscar. Ajude meu irmão e a minha irmã a clamar. Independente se a resposta já chegou, se está demorando ou não. Vamos nos abençoar uns aos outros nessa hora. Faça isso enquanto cantamos essa canção. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.